Queremos o teu nome engrandecer. Para fechar essa, né? E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e certo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos para te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Aqui viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és, só tu és. Pois só tu és o Deus eterno sobre tudo. Pois só tu és o Deus. Pois só tu és o Deus eterno sobre São Paulo, sobre o Brasil. Pois só tu és o Deus. Todo joelho se dobrará, Senhor. Só tu és Deus. Só tu és o Deus eterno sobre. Profetiza, igreja. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Não há outro Deus, não há outro Deus sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, Jesus e céus, sim, Senhor, e céus, aleluia, e céus. Três anos de igreja constituída.
3 anos que o Senhor nos permitiu trabalhar e crescer em fé e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, queridos irmãos, na paz do Senhor. É um dia especial em que comemoramos 3 anos de aniversário da nossa igreja e começo com esta palavra. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Nossa missão é a mesma da Igreja Apostólica: adorar, servir e proclamar. Nesses 3 anos o Senhor nos abençoou de muitas formas e nos deu condições de estabelecer as bases do trabalho, uma boa liderança, sempre com foco no discipulado. Sendo assim, o nosso objetivo é o mesmo da palavra de Deus: tornar cada crente à semelhança de Cristo, crescendo nele, sendo edificado nele, e que todos levem uma vida que agradem ao Senhor Deus. É uma alegria ter pastoreado vocês até aqui e que o Senhor use vocês individualmente, como tem usado para a glória do seu nome. É uma alegria celebrar esses 3 anos de uma igreja em fase de infância, em termos de tempo, mas uma igreja que está amadurecendo, sim, na palavra de Deus. Um forte abraço aos presbíteros, a todos os oficiais diáconos, relatores de comissões e a você que serve ao Senhor com alegria e muito desprendimento. Vocês me abençoam minha família e queremos também abençoá-los até o dia que o Senhor desejar. Parabéns pelos 3 anos IP Conquista. Um ano mais de vida guardou-nos o Senhor. Nós da IP Conquista temos presenciado o crescimento da nossa igreja, físico, através dos ministérios em desenvolvimento, e espiritual pela palavra. Estamos avançando também em conhecer a demanda do campo missionário e de parte do corpo de Cristo que sofre perseguição por amor do nome de Jesus. E nós entendemos isso e agimos em favor dos santos. Então, persevere e conquista até que ele venha. Boa noite, irmãos. Meu nome é Maurício. Eu sou o vice-presidente da primeira diretoria da UMP da nossa igreja. Eu estou passando aqui para compartilhar com vocês que, apesar desse pouco tempo de existência da UMP, ela já tem sido bênção na vida dos jovens da nossa igreja. Nesse período aí nós podemos estar reunidos ali, tanto presencial como virtualmente, em momentos de descontração, alegria, comunhão, e também momentos de seriedade, reunião e também de aprendizado da palavra. Deus já nos abençoou nesse menos de 1 ano aí de existência que nós temos, e acredito que Ele vai continuar nos abençoando aí ao longo dos próximos anos, irmãos. Então, um forte abraço aí para todos. O que eu posso dizer é que as crianças da nossa igreja aprendem demais. E uma coisa que eu converso até com as outras professoras das outras salas da escola dominical é como a gente tem que aproveitar essa idade da infância como um momento de aprendizagem. Então, que a gente tem que ofertar a eles ali mais do que brincadeira, mais do que entretenimento, mas sim evangelização e ensino da palavra de fato. Porque eles aprendem, e aprendem demais. É surpreendente. Para mim é uma grande alegria ver os olhinhos curiosos, os primeiros passinhos, quando eles começam a pegar os materiais ali, quando eu estou contando as histórias, que eles se interessam pelos materiais. Então, para mim é uma grande alegria participar desse momento da vida deles. Olá, irmãos. Eu sou a Viviane, sou a primeira presidente da SAF da Igreja IPB Conquista. Eu queria relatar brevemente, que foi um ano de aprendizado, desafiador, onde nós formamos a primeira SAF. Então, está sendo uma experiência muito bacana, como disse no início, desafiadora, pois a gente hoje tem que buscar engajamento das irmãs, E eu espero que, com as experiências que nós tivemos no ano de 2025, nós possamos também promover novas experiências e também
melhorar, né, a atuação da SAF na igreja IPB Conquista. Um abraço, irmãos. Olá, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre a Igreja Presbiteriana Conquista. Eu me recordo de ter chegado nessa igreja no ano de 2017, né, com o André. O André comentou comigo que tinha uma presbiteriana e eu fui, né? E desde então essa igreja tem sido muito abençoadora na minha vida espiritual, né, no sentido do ensino da palavra, do encorajamento. Também a gente tem um trabalho bastante ativo na junta diaconal, com os irmãos. E tem sido uma igreja onde nós temos crescido muito no sentido de comunhão, de edificação. Temos aprendido o Evangelho de Cristo de uma maneira saudável e prática. E como hoje é aniversário dessa igreja, não tem como a gente não reforçar isso. Então é uma igreja que tem realmente abençoado muito a minha vida, acredito que tem abençoado a vida dos irmãos. A junta diaconal tem também desempenhado um trabalho junto com a igreja muito fiel à Escritura. Eu acho que isso é motivo da gente comemorar. Bom dia, irmãos. Meu nome é Hugo, sou relator da Comissão de Imagem, Som e Transmissão nesse ano de 2025. Estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre como essa comissão é bênção na minha vida e também na vida da igreja. Comissão essa que é responsável pela organização dos equipamentos, fazendo com que a mensagem pregada chegue com mais clareza aos ouvidos dos irmãos. Também responsável pela transmissão, fazendo com que a mensagem pregada possa ultrapassar as 4 paredes da igreja e alcançar outras vidas. Hoje no canal do YouTube a gente tem mais de 500 inscritos no canais e mais de 500 vídeos publicados, sendo eles a pregação de domingo e também a culto doméstico às quartas-feiras. E todo esse trabalho só é possível graças ao engajamento dos irmãos da comissão. Temos 8 pessoas que se dedicam e procuram sempre fazer o melhor para servir da melhor maneira possível. Parabéns, irmãos da comissão. Parabéns, Igreja Conquista, por mais esses 3 anos de existência. Que o Senhor possa fortalecer e que o Senhor possa continuar fortalecendo a vida dessa igreja e que possam vir muitos e muitos mais anos em Cristo. Parabéns, Conquista. Bom dia, igreja. Pelo 3º ano que a igreja faz um aniversário. Não tive falei. Tchau. Amém. Bom dia, irmãos. Mais um ano da Igreja Presbiteriana do Conquista. Deus abençoe os irmãos, fortaleça esse ministério e que muitas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho através de vocês. Saudade dos irmãos. Parabéns para nossa igreja, né? Uma graça de Deus, né? A gente está usufruindo de 3º ano e que Deus abençoe e nos fortaleça para que a gente possa continuar esse trabalho, esse evangelismo no local aí. E agradeço a cada irmão, né? Pelo empenho de cada um para que essa obra possa permanecer cada vez mais. Um abraço em nome da Junta Diaconal. Quantos projetos surgiram e foram colocados em prática? Vimos o nascimento de nossas organizações como SAF, UMP e tantos outros. Tantos momentos de comunhão com culto nos lares, pequenos grupos e até futebol. Sabemos que ainda há muito a fazer. Somos gratos por nossa Igreja Presbiteriana Conquista. Que nossa maior conquista possa sempre ser uma igreja bíblica e fiel ao ID de Jesus. A Ele, somente a Ele, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém. Palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20. Mateus 28, versos 18 a 20.
Leiamos a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O nosso assunto hoje é evangelismo como estilo de vida. É a última mensagem desta série, em que nós meditamos e refletimos sobre a nossa responsabilidade e, ao mesmo tempo, o privilégio de compartilharmos o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Quero começar esta mensagem com uma história contada pelo Dr. Edmund Clooney, um escritor reformado. Essa história é real, acerca do pastor Dick Lucas e da igreja de Santa Helena. Esta igreja de Santa Helena está localizada no centro de Londres, centro comercial. O Dick Lucas, que é pastor local, ou foi pastor local, expõe as escrituras com clareza e precisão a respeito de Cristo e da sua obra. Ele faz isso toda terça-feira. Isso mesmo, terça-feira, na hora do almoço. E ele prega o evangelho ali, às terças-feiras, num centro comercial e secularizado, há 10 anos. Diz o Edmund Clooney que chega uma senhora, senta-se, depois um empresário bem-sucedido, e muitos tipos sociais acabam por chegar aos montes para ouvir a pregação das terças-feiras. E uma análise que ele diz é: será que todos estes vão aos domingos à igreja ou são membros? E ele reflete: nem todos, provavelmente. Contudo, ainda há interesse pela pregação do evangelho? Esta igreja e esta atitude mostra que sim, mesmo em um ambiente secularizado que é a Europa, num centro comercial, há espaço para a pregação da palavra. Essa igreja de Santa Helena passou por, uma igreja histórica, passou por algumas guerras e já havia sido bombardeada na Segunda Guerra Mundial pelas bombas do Hitler, de modo que ela estava ainda em reconstrução, 1993. Não somente isso, também foi bombardeada pelo exército republicano irlandês, chamado IRA. No entanto, resistia e resiste até hoje no centro de Londres. A igreja conseguiu autorização para renovar o espaço e aumentar o número de bancos. Mas eles lidavam com um problema. A igreja tornou-se um patrimônio tombado, histórico. Mas a igreja, ao mesmo tempo, naquele contexto, estava crescendo. Receberam, então, autorização para aumentar o espaço e o número de bancos. Contudo, as sociedades de preservação e arquitetura histórica protestaram vigorosamente por permitir aumentar o espaço da igreja e colocar mais bancos. Porque eles estavam alterando a configuração de um patrimônio tombado, que refletia aspectos da história inglesa. E aqui o Edmund Clooney faz um comentário. Eu abro aspas.
Essas pessoas queriam uma igreja restaurada como um monumento, não como um centro de proclamação do evangelho para a cidade. Este era o interesse de muitas pessoas que queriam evitar a mudança da configuração da igreja. Repito, queriam uma igreja restaurada como um monumento, não como um centro de proclamação do evangelho para a cidade. Nós completamos hoje 3 anos de vida, 3 anos de organização. E sob qual ponto de vista você se relaciona com a igreja? Como monumento histórico, cultural, que aponta para determinadas coisas importantes da sua personalidade, da sua história, mas sem relevância prática? Como você tem visto a igreja local, Igreja Presbiteriana Conquista? Como um centro de proclamação do evangelho para este bairro, dinâmico e vivo, ou apenas um patrimônio histórico, cultural, com pouca relevância? O texto que escolhi para a meditação nesta manhã é sobre a missão, evangelismo como estilo de vida. E nós já lemos o texto. E eu pergunto a vocês, membros da igreja, há alguma dúvida do que Jesus disse para nós fazermos? Se há alguém com dúvidas do que Jesus disse, do que nós devemos fazer, levante uma das mãos. Alguém tem dúvida do que o Senhor disse que devemos fazer, discípulos? Então há espaço para pregar nesse texto ainda? Por que nós o pregamos? Se sabemos bem o que ele nos ordena. O propósito desta manhã, queridos, com esta passagem, é responder a vocês, não o que fazer, porque vocês sabem o que fazer, mas como fazer. Mostrar os conselhos do Evangelho de Mateus na prática em como fazer discípulos, já que grande parte não tem dúvidas do que o Senhor Jesus nos pediu. Proclamar o Evangelho de Jesus a todas as etnias. Não foi isso? No versículo 19? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as etnias, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós sabemos o que fazer. Mas eu quero, nesta última mensagem desta série, tratar com vocês evangelismo como estilo de vida, respondendo a pergunta: como fazer discípulos? A partir do panorama do próprio Evangelho de Marcos. Jesus ordena aos apóstolos, portanto, e esse é o ensino da passagem, que os apóstolos façam discípulos de todas as etnias. Etnia significa língua, tribo, nação. Em um país há diversas etnias. Então, o alcance do Evangelho a todas as etnias. E o que é o Evangelho? Isso está registrado em Marcos, capítulo 15. Ide e pregai o Evangelho. O Evangelho é a resposta de Deus para o pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo para remir, para tirar, para pagar pelos teus pecados, porque você está sob condenação de Deus. Estando sob condenação de Deus e sem condições de pagar esta dívida,
Deus enviou o seu Filho. E na cruz, ele pagou pelos pecados, finalmente e completamente. Não somente pagou com sua morte, cancelando o escrito de dívida, como ressuscitou ao terceiro dia, vencendo também a condenação pela morte. E todo aquele que crê em Cristo, de que ele é o Filho de Deus, que veio para tirar a nossa culpa e nos dar vida eterna, quem de coração, inteligência e vontade confessa, tem os seus pecados perdoados e a vida eterna. Então, queridos, é este evangelho que deve ser anunciado a todas as nações, mas ainda há pessoas não alcançadas. Sendo assim, a missão não terminou. Esse contexto, a passagem está no seguinte contexto. Antes da ressurreição, aliás, após a ressurreição de Jesus e depois do Pentecostes. Após a ressurreição de Jesus, que é o contexto que nós lemos no capítulo 28. Depois de embalsamado, Jesus ficou sob o poder da morte na sexta, no sábado, mas no terceiro dia ele ressuscitou em um corpo. Esse é o contexto. E os discípulos estavam ainda incrédulos, conforme o registro de Marcos. Não podiam acreditar que o Filho de Deus, que Cristo havia de fato ressuscitado em um corpo. Mas ao mesmo tempo, esse texto encontra antes do Pentecostes. Ou seja, ainda havia uma expectativa. Cristo ressuscitado ficou com eles por 40 dias e, na sua ida aos céus, onde está assentado, prometeu que o Espírito Santo seria derramado sobre eles. E também lhes ordenou que testemunhassem em Judeia, Samaria e até os confins da terra. É nesse contexto que Jesus dá esta comissão aos seus discípulos. Mas eu quero também ler com vocês o versículo 18 em termos de contexto. Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Autoridade aqui não é apenas poder, mas direito legítimo para governar todo o cosmos. Jesus tem todo o poder como governador de todas as coisas, mas ele também tem direito a exercer esse poder. Autoridade significa que ele tem legitimidade para governar todas as coisas. E por último, é importante nós lembrarmos dessa autoridade, que significa direito legítimo, porque Jesus delegou essa autoridade aos apóstolos. Quando ele os envia dizendo: vocês vão pegar em cobra, não vai morrer. Vocês vão curar os enfermos, vão expulsar demônios em meu nome. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação. Este Senhor Jesus, que tem toda a autoridade, ou seja, poder legítimo para governar, delegou aos apóstolos essa autoridade. E por isso, eles não só pregavam, como expeliam demônios, curavam os enfermos. Paulo foi picado de serpente venenosa e não morreu, porque eles receberam esta autoridade, assim como nós, para pregar este evangelho. Diante deste quadro, nós temos então a despedida de Jesus e o comissionamento. E a palavra é:
Enquanto você caminha, faça discípulos. Enquanto você caminha, faça discípulos. Recebendo o vizinho, em casa, a vizinha, nas conversas de escola, no churrasco, na empresa ou no ambiente familiar. Enquanto vocês caminham por este mundo, faça discípulo. A ênfase do texto é esta: fazer discípulos enquanto realizamos coisas comuns. Esse é o meu primeiro ponto. E esse é o ensino da passagem. Faça discípulo enquanto você realiza coisas comuns. E aqui, um exemplo muito simples de ser entendido é o do pai com o filho, ou da mãe com o filho. Em todos os momentos que você está com ele, com ela, ainda criança, pré-adolescente, você está encaminhando para que ele seja a imagem e semelhança de Cristo. Quando ele sai da linha, quando ele obedece, quando ele chora, quando ele se alegra, em todos os momentos nós estamos ali aproveitando para fazer discípulo. Então é isto que o Senhor Jesus pediu para que vocês e eu fizéssemos. Quanto a isso, não há dúvidas. E é uma ordem. Fazei é o imperativo. E se nós não estamos praticando isto, estamos desobedecendo, em franca desobediência. Franca desobediência. Muitas vezes nós pensamos em desobediência somente como pecados na transgressão da lei de Deus, lei moral. Mas é uma ordem. Bom, todos sabem que tem que fazer, então não vou me deter neste ponto. O meu ponto principal é como fazer. E nós vamos fazer um panorama do Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia desde o capítulo 4. Hoje o sermão vai acabar às 5 da tarde. Não vai não. É um panorama só. A primeira coisa você pode anotar. Como fazer discípulos? Você precisa andar junto, conviver. Por isso, queridos, que fazer discípulo é uma tarefa pessoal, não é uma tarefa do pastor. Porque eu não consigo conviver com seu filho, com sua filha, com seus amigos. Você consegue conviver com eles. Então é uma tarefa sua. E o primeiro ponto de fazer discípulos é ande junto, conviva com eles. Quando Jesus chamou os discípulos, Mateus 4, versos 18 a 22, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco do seu pai, o seguiram. Assim que Jesus chama os primeiros discípulos, ele diz para ficar com ele. Primeiro, como fazer discípulos? Andar junto, conviver. Para quê? Obrigado. E aqui significa você vai ensinar o modelo de solução de problemas conforme o Evangelho. É isso que você vai andar com uma pessoa, conviver com ela, seu ciclo aí de vida, vai mostrar para ela como soluciona problema à luz do Evangelho. É isso. Tá com dor de barriga, perdeu o emprego, tá sem sono, brigou com a esposa. Como nós solucionamos os problemas à luz do Evangelho? É isso que você vai passar para a pessoa. Então, primeiro de tudo, Jesus, quando os chama, se aproxima deles para mostrar como solucionar problemas em respeito à salvação no convívio diário.
Como fazer discípulos? Segundo lugar, manifestando o reino em nossas atitudes e valores. Algumas pessoas não se sentem preparadas para fazer discipulados ou discípulos, porque o testemunho da sua vida é contrário ao Evangelho. E aqui eu quero peço que você faça um exame de consciência se você é mesmo um cristão. Se a sua vida reflete aspectos da ética e valores do reino. E se não houver isto, nós não vamos conseguir manifestar em nossas atitudes e valores. Capítulo 4 mesmo, versículos 23 a 25. Veja só, atitudes e valores do reino. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu entre toda a Síria. Trouxeram todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormento, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e eles o curou. Manifestar o reino de Jesus em nossas atitudes e valores, curando, pregando, estando entre o povo, caminhando. Ontem, a palestrante na federação, minha esposa contando, disse que 42% dos casos de relatos de violência doméstica são de pessoas evangélicas. E que desses 42%, apenas 6% encontram apoio na igreja. Isso aqui reflete um pouco da nossa incapacidade de manifestar o reino em nossas atitudes e valores. E não é à toa que o evangelicalismo e até nós reformados temos tão pouco impacto. Um impacto insignificante. Nós estamos celebrando a reforma, mas estamos celebrando um monumento histórico, cultural, que foi importantíssimo, mas como eu coloquei até no grupo para vocês, não põe medo em ninguém. Não afeta ninguém. É insípido, inodoro. Nós temos e devemos, então, manifestar o reino de Jesus com nossas atitudes e valores. É o que o Senhor Jesus fez. Em terceiro lugar, o que nós devemos fazer no discipulado? Ensinar a ética do reino. Capítulo 5 até o capítulo 8, que nós chamamos de Sermão das Bem-aventuranças. O Senhor Jesus chama os discípulos para si, aproximando-se deles, ensinou uma nova ética. Eu destaco apenas uma. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Como ser pacífico numa sociedade tão violenta? Num mundo tão violento? Então nós vamos ensinar às pessoas uma ética futura, escatológica. Como nós vamos nos portar neste mundo, preparando-nos para o mundo vindouro. Esta ética descrita no capítulo 5 em diante é uma ética do reino, que vocês e eu devemos comunicar aos discípulos. Então, andar junto, conviver, manifestar o reino através de atitudes e valores. E terceiro, ensinar a ética do reino. Como viver o governo de Cristo futuro no presente. Ensinar para as pessoas. Por exemplo, versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É uma subversão da ética deste mundo. Porque Jesus está falando de uma ética do reino, futura, escatológica.
que nós podemos sim desfrutar no presente, mas que não na sua plenitude. O que mais nós devemos fazer nesse discipulado? Capítulo 9 de Mateus, capítulo 5 a 7, né? Nós temos o Sermão da Montanha. Capítulo 9, se relacionando intencionalmente. Opa, desculpe, irmãos. O 4, vamos lá, ainda no capítulo 8. Testando as motivações dos candidatos. Vamos lá, Mateus 8, versos 18 a 22. Testar as motivações. O que essas pessoas querem de verdade? Algumas delas vêm com as dores, mas na verdade elas querem consumir a gente. Como elas consomem tudo. Elas querem alugar a gente até a última gota. Mas quando nós nos propomos e propomos a solução ou saída, ela não está interessada. Então, neste processo de discipulado, Jesus não perdeu tempo. Ele também testou as motivações. Versículo 18 até o 22. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passasse por outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, seguirei por onde quer que fores. Ah, mas está cheio desses aqui. Jesus o quê? As raposas têm seus covis e as aves do céu seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro de seus discípulos disse: Permite primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Nossa, mas esse Jesus aqui é um tóxico, hein? Nós devemos testar se realmente essas pessoas querem. Jesus fez assim com os discípulos: e eu vou te seguir. Fica aí na sua. Você não vai ganhar nada comigo. Eu não tenho nem onde dormir. Porque Jesus sonda os corações. E muitos aqui talvez estejam neste limbo. Suas motivações estão sendo testadas hoje. O que você quer de fato como cristão? O que te custa e que você não quer oferecer? Como jovem rico. De tudo eu faço, Senhor, então pega os teus bens, dá aos pobres e segue-me. Mas isso é no outro ponto. Teste as motivações dos candidatos pela palavra, tá bom? Pela palavra. Jesus testou. Agora sim, capítulo 9. Relacione-se intencionalmente com pecadores. Relacione-se intencionalmente com pecadores. Você vai almoçar na casa do seu parente que é de outra religião e que bebe muito. Não tem problema. Mas você vai lá não para beber muito também. Fala, não vou lá porque Paulo disse, né? Eu me fiz fraco com os fracos, fiz tudo para com todos a fim de pregar o evangelho. Isso é uma distorção. Você vai comer nesta casa, você vai na festa dos filhos dessa pessoa, mas você vai para quê? Intencionalmente. A fim de manifestar amor legítimo, interesse pela pessoa. Nós falamos sobre isso. E agradar a Deus sobre todas as coisas. Porque se você que é luz não puder estar ali, como ele vai chegar um dia à salvação em Cristo? Não foi isso que Jesus fez com Levi? O chamou e depois comeu na casa dele? Então, irmãos, se relacione intencionalmente com pecadores, porque Jesus diz, capítulo 9, verso 12. Mas Jesus, ouvindo os que reclamavam, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Relacionando-se intencionalmente com pecadores para
pregar. Os colegas de escola, aquela piada, aquele círculo ali que está com a piada, eles colocam Jesus no meio. Por falar em Jesus, você começa a falar, aquele círculo se evapora de pessoas. É arrebatamento. Nossa, estou vendo arrebatamento aqui. Mas é necessário relacionar-se intencionalmente, com o interesse real, que é o amor, sem o qual nós não teremos ponte verdadeira, e agradar a Deus, não aos homens. Sexto lugar, depois de fazer discípulos, ensiná-los tudo isso, nós vamos colocá-los para praticar, sob supervisão. Durante um tempo eu negligenciei isso aqui. Eu tinha a ideia de que a pessoa tinha que ser expert, não errar uma linha, supra ou infralapsariano, não que não tenha que saber essas coisas, nós temos que saber. Mas isso não é fundamental no discipulado no começo. Então nós temos que, até aqui, nós preparamos, mas nós devemos também enviar, colocando-os para praticar. Não tenha medo, deixe os seus discípulos errarem. Chamou Jesus de Genésio, né? Não chega tanto. Mas nós temos que deixar com que eles caminhem. No capítulo 10, Jesus, veja, repete no capítulo 10. Tendo Jesus chamado os discípulos, deu autoridade sobre espíritos imundos para expelir e curar a toda sorte de doenças e enfermidades. E Jesus enviou. É importante, fundamental no discipulado, que você permita ou encaminhe aqueles que você está ensinando para praticar. O irmão Wender te falou que ele teve no trabalho? Na pregação? Falou. O Wender mandou vou falar o nome aqui, mas o irmão da igreja mandou, agora eu já falei, né? Mandou o zap, pastor, preguei a palavra. Tinha 6 pessoas lá. Falei sobre Isaías. Comecei coração, terminei coração. Falou, filho, você já fez mais que eu. E o Wender não sabe nem se tem 66 livros da Bíblia. Não sabe mesmo. É para isso que Deus nos chamou. Você tem que colocar os discípulos para praticar. Senão ele não aprende nunca. Vai ficar um bebezinho na sua barra. Vai ficar aqui na igreja todo domingo, terça, quarta, aprende, come a Bíblia, sabe a Bíblia de cima a baixo. Mas é infrutífero. E sabe que a igreja infrutífera acontece? Ela vira um museu. Como essas que alguns ingleses queriam em Londres. Vira um museu. Então, coloque os discípulos para praticar sob supervisão. Fica de olho. Fala, também não é assim, melhora aqui. Olha aquilo ali. Algumas vezes você também vai pegar o discípulo e ensinar em particular. Tem coisa que você vai ensinar em particular. Com o tempo, você vai ver que ainda não está afinado. Vai ensinar-lhes pessoalmente. Não foi isso que Jesus fez contando as parábolas? Ele ensinava as parábolas, o pessoal ficava boiando, falando, o que está acontecendo? O que é isso? Pergunta, e os discípulos também, os apóstolos, fala para nós. Ele disse, vou falar lá em casa, na hora do almoço. Ele chamava aqueles homens em particular, ensinava-lhes e confidenciava-lhes coisas a respeito do reino de Deus. E por último, capítulo 16 de Mateus. Sendo francos, seja sincero sobre o significado e compromisso do que é ser cristão. Mateus 16, 24 a 28. Há muitas igrejas batizando a rodo aí. 400, 300.
Tem até entre os presbiterianos Igreja Presbiteriana Online. Flávio, como a gente chegou. Membros online. Para demonstrar devoção, dê 2 cliques. Presbiterianos. Por causa da facilidade, da comodidade. Mas, ao ensinar sobre o discipulado, seja franco sobre o significado do compromisso do que é ser cristão. 16, 24 a 28. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achará. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, você está disposto a crucificar o seu eu, as suas vontades, as suas aspirações pecaminosas, para assumir uma personalidade cristã? E aqui eu quero lembrar mais uma vez o jovem rico. Eu sei isso desde a minha mocidade. Não matarás, não furtarás. Eu sei, Jesus. Olha, muito bem. Então, pega os teus bens, dá aos pobres e me segue. Jesus não é contra os ricos. Mas Jesus foi no centro do coração e das paixões daquele jovem, pedindo que ele crucificasse e assumisse a cruz de Cristo. E ele foi reprovado. E se nós formos honestos no discipulado, nós devemos ser abundantes. Anunciar, relacionar-se. Mas se nós formos honestos, nós veremos que não serão muitos aqueles que Deus chamará dispostos a carregar a cruz. Não serão muitos. Isso às vezes tem me batido muito fortemente. São poucos. Não são especiais, não tem nada a ver com especial ou melhor. É a graça de Deus. Mas são poucos. Morrer à cruz de Cristo para viver a vida de Cristo. Andar junto, conviver, manifestar o reino nas atitudes e valores, ensinar a ética do reino, testar as motivações, se relacionar intencionalmente com pecadores para pregar, colocando os discípulos para praticar sob supervisão, ensinar algumas vezes em particular e sendo franco quanto ao significado e compromisso do que é ser cristão. Depois disso, o que a gente faz? Mateus 28, 19. Parte B. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O corolário, o resultado do discipulado é batismo, ensino e supervisão. A pessoa foi recebida como membro na igreja, passou por todas as etapas, foi discipulada, foi batizada, foi recebida, agora deixa ela lá. Não. Aquele que o discipulou, por ter proximidade, deve continuar o processo, até que essa pessoa consiga andar sozinha, fazendo outros discípulos.
Falei, pastor, ser cristão dá muito trabalho. Ser cristão exige muito de mim. Não é mais fácil ir lá para frente, cantar um domingo, às vezes, depois de 3 domingos eu volto lá, canto de novo, ou prego, depois de um mês eu volto na igreja, ou vejo os irmãos. Sim, existe esse tipo de coisa que tem sido, né, feito nas igrejas e ensinado. Até membro online você pode ser. Nós vamos abrir uma igreja presbiteriana da Conquista online, você não precisa vir. Lógico que não vão fazer isso. A custo. Mas a promessa de vida eterna. Quando Jesus estava com Pedro e os demais, e muitos foram embora, a pergunta de Jesus foi: e você, Pedrão? Vocês vão me abandonar também? Ao que respondeu Pedro: para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde vocês irão, irmãos? Se só em Cristo há vida eterna e abundante. Ele ressuscitou. Então o resultado da conversão a Jesus é compreender a fé e se submeter ao batismo. E se alguém aqui esta manhã compreendeu esta mensagem, com o coração creu, deve confessá-lo, aprender de Jesus, ser discipulado e recebido como membro na igreja de Deus. Nós estamos aqui para servi-lo. Este é um grande mistério. Nós estamos aqui para servi-lo, para servi-la. E que esta igreja, 3 anos apenas, de organização, muita história já, possa ser um centro de proclamação do evangelho para a cidade. Não um monumento histórico, cultural, um lugar de convívio, gostoso de domingo de manhã e só. Um centro de proclamação do evangelho para essa cidade. E vocês são a igreja. Vocês. Eu nunca conseguirei fazer isso aqui tudo sozinho. A missão é de todos. Que Deus os ajude. Amém. Queremos o teu nome engrandecer. Para fechar essa, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e certo. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos mostramos para te adorar, Senhor. O teu nome engrandecer. Aqui viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em